Pegue nossas Bíblias neste momento. Nós estamos estudando às quartas-feiras a Epístola de Paulo aos Efésios e hoje nós continuaremos a partir do capítulo 2, versículo 11 em diante. Vou fazer com os irmãos a leitura até o final do capítulo, que vai do versículo 11 ao versículo 22, porque é um único trecho, e nós vamos desenvolvendo na medida que o tempo nos permite, e se não conseguirmos concluir hoje, concluiremos no próximo estudo. Mas vamos ler toda a porção. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Diz assim o texto bíblico: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, ou em Cristo Jesus, vós os que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Bem, queridos, essa porção, ela começa nos fazendo lembrar do contraste que Paulo estabelece desde o princípio desta epístola. Quando ele diz assim no versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Então, veja, portanto, lembrai-vos. Aqui o apóstolo traz uma exortação. Vamos entender. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele faz uma separação, digamos, dispensacional entre os judeus e os gentios. Falamos isso aqui em estudos lá no início. Me lembro que eu apresentei para vocês como que o apóstolo usa os pronomes aqui em Efésios, né? Ele fala nós para se referir aos judeus e fala vós para se referir aos seus destinatários imediatos, que eram as pessoas de Éfeso, os irmãos da igreja de Éfeso, que eram gentios. Então, essa distinção, nós e vós, para se referir nós, judeus, e vós, gentios, é clara desde o capítulo 1 de Efésios. Só para os irmãos se lembrarem, observa que ele começa dizendo, no capítulo 1, verifica na sua Bíblia, só para os irmãos poderem se lembrar. Quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele vai usar aqui o nos, né? Referindo-se a nós aqui, o Pai abençoou a nós, e ele vai continuar usando, versículo 4 ele fala nos escolheu, versículo 5 nos predestinou, versículo 7 ele fala, enfim, até que ele chega no versículo 12 diz, a fim de sermos, de nós,
sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quem eram esses que de antemão, de antes de Cristo vir, já esperava pelo Cristo? É o nós aqui, os judeus. E o versículo 13, ele diz: em quem também vós. E aí, então, agora ele se dirige diretamente aos gentios. Com respeito a vocês, vocês também foram agora incluídos neste propósito eterno. Quando ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele trabalha primeiramente uma visão dispensacional, no sentido de demonstrar que, desde lá, capítulo 10 e 11 de Gênesis, quando houve aquela separação, quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus separa Abraão, Gênesis capítulo 10, capítulo 11, aí então todas aquelas pessoas, aqueles povos que não foram chamados, passam a ser identificados como as gentes, os gentios. E Abraão sai daquele meio para constituir agora uma nova nação, uma nação eleita em Abraão. Deus separa Abraão para que dele viesse a nascer, então, uma prole, uma descendência, um povo que nós conhecemos pela nação de Israel, ou que seja, né, nação de Israel, os hebreus de uma maneira geral. Então, todo o Antigo Testamento, ele trabalha nessa divisão binária, né? De um lado os gentios, de outro os judeus. Mas isso é uma questão totalmente dispensacional. Para Deus, o homem é apenas o homem, a humanidade. E o Senhor sempre esteve trabalhando para salvar a toda a humanidade, independentemente de judeus e gentios. A grande prova do que eu estou dizendo é o fato de que nós temos a própria história de Abraão que comprova isso. Lembra que Abraão, quando ele foi buscar o seu sobrinho Ló, que estava preso, numa batalha, tinha sido sequestrado, Abraão foi buscar. Quando ele busca, que ele traz o seu sobrinho de volta, Abraão se encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque, que traz então Abraão servindo ali pão e vinho, e para quem Abraão separa o dízimo dos despojos. Interessante que Abraão foi a pessoa separada dentre os povos para dar origem a uma nação santa, eleita, separada. Daí o orgulho posterior dessa nação que procedeu de Abraão, Isaque e Jacó, no sentido de que eles pensavam: nós somos o povo eleito, separado, que temos o Deus verdadeiro, com quem temos uma aliança, que nos fez promessas, que nos deu a lei, que nos deu os profetas, e passaram então a desprezar os gentios. Mas veja que coisa interessante, na própria história da nação de Israel, nessa semente que é Abraão, havia aqui, no capítulo 14 de Gênesis, um sacerdote do Deus Altíssimo servindo a Abraão. A pergunta é: se Abraão é o pai que vai gerar essa nação eleita e santa, e que foi separado das gentes, porque essa gente não teria, teoricamente, nada com o Altíssimo, de onde vem esse sacerdote do Deus Altíssimo? Vocês entendem que há um trabalhar de Deus aqui no meio das gentes ou não? Se não houvesse, não haveria sacerdote de Deus. E o livro de Hebreus, inclusive no capítulo 7, é que vai testificar dizendo que este que serviu a Abraão, e este para quem Abraão pagou o dízimo, Melquisedeque, era superior a Abraão, que era superior a toda a nação de Israel, que era superior à própria tribo de Levi, de onde saíram os levitas, ou que sejam os sacerdotes do sacerdócio levítico de Israel. Ou seja, fala de um sacerdócio superior ao sacerdócio que tinham os próprios hebreus. Bem, eu disse isso apenas para vocês entenderem que quando eu falo que, de modo geral, Deus tem um plano e uma ação de salvação que independe dessas categorias Israel e Gentil. Mas no plano histórico e dispensacional,
havia essa separação. Havia essa grande vantagem do povo de Israel em relação às outras nações. Ora, qual a vantagem? A vantagem de que eles foram feitos os oráculos de Deus, ou que o povo de Israel fosse o oráculo divino, em quem Deus depositou ali as suas promessas, de onde viria o Messias, um povo com quem Deus se relacionava, ainda que naquele tempo de maneira precária, mas havia um vínculo e havia ali uma aliança que unia aquela nação ao próprio Deus. Havia um agir direto por meio da lei, por meio dos profetas. De todo modo, então, Paulo trabalha essa ideia de gentios e judeus aqui nessa epístola aos Efésios. Mas com que intuito ele o faz? O objetivo de Paulo não é falar exatamente de gentios e judeus. O que Paulo quer demonstrar, sobretudo na porção que nós lemos, é a obra de redenção efetuada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele quer falar sobre o poder da cruz, sobre o poder da morte de Cristo, que é uma morte de reconciliação. Ou seja, esse é um ponto que poucos atentaram. É certo que os grandes teólogos e exegetas, todos falam disso. Mas o grande problema desde a Idade Média é que esse entendimento mais apurado das questões bíblicas, vamos dizer assim, a grande questão é que essas coisas, esse entendimento mais apurado da verdade, desde a Idade Média, da Igreja Católica, isso contaminou todo o cristianismo, é que essas grandes verdades, elas ficam restritas ao ambiente acadêmico. Ou seja, todos aqueles que entram numa faculdade teológica, eles estudam esses temas, ou alguém que compra um livro, uma teologia sistemática e vai estudar, vai se deparar com essas questões relativas à morte de Cristo, no que diz respeito, sobretudo, à questão da reconciliação, que nós vamos falar agora à noite. Mas eu pergunto, quem é que vai numa livraria evangélica comprar um livro? Vamos começar daqui. E quando vai, tem uma meia dúzia que deve ir. Aí vai comprar o livro do Silas Malafaia. 7 passos para a vitória. Aí daí vocês tiram o que a pessoa vai aprender, absorver. Mas eu estou me referindo à questão da verdade. Ora, se quase ninguém vai a uma livraria evangélica comprar um livro, agora imagine quem é que vai a uma livraria evangélica comprar uma teologia sistemática. Então, deve ser alguém da academia, que tem esse interesse. Mas, no geral, a igreja, quando é ministrada por uma boa palavra, ela não é instruída nesses aspectos que são essenciais da verdade. Geralmente eles ficam ali naquelas mensagens mais superficiais, é a lição de escola dominical, a lição de escola sabatina, na superfície da superfície da superfície. Mas as epístolas bíblicas, elas são muito profundas, porque elas tomam o evangelho de Jesus Cristo, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora eles se aprofundam no significado do evangelho. Então o que Paulo quer nos trazer de primeira mão é o grande problema da inimizade. A inimizade do homem com Deus e a inimizade do homem com os homens. E essa inimizade, ela é vista nitidamente nessa relação judeus e nações. Não que houvesse de fato uma inimizade, não que deveria haver de fato uma separação real, até porque quando Deus chama Abraão, o que é dito a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão é colocado como um link, entre os que viriam e os que estavam antes dele. Abraão é colocado ali no meio para fazer uma conexão, para de Abraão todos serem abençoados. Romanos capítulo 4 deixa isso também muito claro, quando diz que Abraão traz consigo, enquanto um protótipo daquele que representa a salvação, o homem salvo, aquele que experimenta a salvação, é dito que Abraão foi chamado estando incircunciso, e depois de chamado foi circuncidado.
exatamente para que ele pudesse conectar os incircuncisos aos circuncisos, porque Abraão é tanto um incircunciso quanto um circunciso. Abraão, ele tanto traz consigo a incircuncisão nele, porque ele é chamado estando ainda incircunciso, e mesmo chamado e respondendo ao chamamento, ele continua incircunciso, até então, por ocasião do nascimento, da concepção de Isaac. É quando então ele é circuncidado. Então ele é pai dos incircuncisos, e ele é pai dos circuncisos. Ele faz essa conexão. O grande problema foi a má compreensão que os próprios hebreus tiveram acerca do seu chamamento. Olha que coisa grandiosa, pense comigo. Deus separar alguém e falar assim: olha, de ti eu farei uma nação. Mas a nação é para que ela seja uma bênção para o mundo inteiro. Para que essa nação seja uma nação de sacerdotes. Ou seja, uma nação em que cada um dessa nação seja um sacerdote para levar Deus àqueles que estão sem esperança, aqueles que estão no mundo. Ou seja, o povo de Israel deveria ser um polo, não é, de evangelização para o mundo. Deveria ser um magnetismo de amor, de revelação, enquanto o oráculo divino deveria ser a voz de Deus para anunciar a redenção de Deus a todo mundo. Mas aconteceu exatamente o oposto. A má leitura que o povo de Israel fez acerca da sua relação com Deus, acerca da lei, acerca dos profetas. Ou seja, o velho problema da leitura equivocada acerca de todas as coisas, né? Como você ler um acontecimento, como você interpreta, qual o sentido que você dá àquilo. Então, ao invés de eles pensarem assim: puxa, olha como Deus é maravilhoso, porque Deus quer salvar a toda a humanidade, Ele estabeleceu uma nação, não somente um homem, mas agora Ele faz uma nação para servir as demais nações, e agora cumprir esse ministério sacerdotal de evangelização. Não. Eles falam assim: olha, se Deus separou Abraão dentre as nações e colocou nele uma marca externa na carne, que é o corte do prepúcio do membro masculino, é porque então essa gente não deve valer nada. É porque nós somos muito especiais. É porque Deus tem um compromisso conosco e não com o mundo. Uma ideia muito típica de toda religião sectária, né? Um sectarismo. Isso é fruto de uma inimizade latente, oriunda do problema do pecado no homem, que é o problema do ego, de sempre querer ser o melhor em detrimento ao outro, e não se entender como se porventura eu tenho alguma vantagem comigo, se eu receber alguma coisa que o outro não recebeu, não é para que eu tenha o que o outro não tenha, mas para que eu seja um dispenseiro de Deus para aquele que não recebeu. A Silvia está fazendo menção aqui para os irmãos que estão em casa, ao texto de Romanos, capítulo 9, salvo engano, o capítulo 11, não me recordo exatamente agora o lugar, mas quando se referindo ao povo de Israel, se referindo a todas as riquezas que eles possuíam, que era a lei, os profetas, as alianças, as promessas, né? Que aquilo que era uma mesa, a mesa é símbolo de banquete, de riqueza, de comunhão, né? De alegria. É dito que a sua mesa se tornou em laço e armadilha. Eles foram pegos na sua própria, seu próprio pecado, no seu próprio ego, seu próprio coração perverso. De todo modo, a ideia é que eles se orgulharam, fizeram da circuncisão uma marca distintiva de oposição. Eles como sendo os eleitos de Deus, e os gentios, coitados, aqueles que... De modo que essa relação de inimizade não somente se estabeleceu por eles no sinal da circuncisão, mas eles se orgulhavam de ter a lei moral de Deus, segundo se entende na teologia, a lei escrita em tábuas de pedra. Não sabiam eles que os gentios também tinham a mesma lei, inscrita no coração, como está em Romanos capítulo 2, versículos 13, 14, 15, quando fala sobre a lei natural,
Os gentios que não têm lei, servem eles de lei para si mesmos, porque têm inscrito no coração, né, a lei de Deus, juntamente com a sua consciência que os acusa e os defende diante dos seus atos, na sua relação com os homens. De todo modo, quando eles fizeram o templo, então, imagine que o templo era todo estratificado. Ou seja, havia o átrio dos homens, havia o átrio das mulheres, havia um muro que eles fizeram, até onde um gentio podia se aproximar, mas não podia ultrapassar aquele muro, naquele átrio onde eles estavam. Ou seja, o povo de Israel falhou 100% na sua missão para a qual eles foram separados. E aí essa inimizade, portanto, de homens para com homens, é muito clara na história da nação de Israel em relação aos gentios. E Paulo traz isso à tona, dizendo que quando o Cristo de Deus veio, ele veio exatamente para resolver esse problema da inimizade. Então Paulo trata especificamente dessa inimizade entre gentios e judeus, que por meio da cruz foi desfeita, mas é certo que a ideia aqui, o pensamento central, é a obra de reconciliação que a cruz de Cristo representa. E quando se fala de cruz de Cristo, é preciso que nós paremos um pouco, por um momento, usemos ao Espírito de Deus que testifica em nossa consciência, que nós tenhamos uma fé pura e que nós tenhamos um pensamento puro diante de Deus, para nós podermos pensar a questão da morte de Cristo. Porque a despeito, pensem comigo, de tudo que a Escritura fala do significado da cruz, me parece que a cruz continua depois da morte e ressurreição de Cristo, não propriamente talvez no primeiro século, mas posteriormente, a cruz se torna um novo símbolo de inimizade. Me parece que agora tomaram a cruz de Cristo, mas não a cruz de Cristo, tomaram a cruz de Cristo. Entenderam? Eles não tomaram a cruz de Cristo, mas fizeram do fato histórico da morte de Jesus, há 2000 anos, pegaram o próprio símbolo dessa morte, que é a cruz, para agora fazer disso o sinal do povo eleito em detrimento ao outro. Ou seja, cometemos, quando eu falo cometemos, me refiro a cristianismo, o mesmo erro dos gentios. Usa-se agora a obra de Cristo exatamente para condenar o outro. Quantas vezes você não já ouviu alguém citando João capítulo 14, versículo 6? E olha que aquele capítulo 14, para mim, eu sempre chamo, é o coração da Bíblia. Não tem capítulo, talvez capítulos 14, 15, 16, 17, mais rico em revelação do sentido da obra de Cristo por meio de Jesus de Nazaré, do que esses 4 capítulos de João. Quando pegam ali 14, 6 de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo ele trabalha uma verdade central. O problema é que usam esse texto para dizer, olha, vocês aí não vão ser salvos. Por quê? Ora, porque o Jesus, o Cristo, ele é do cristianismo. Vocês entendem? É assim que se pensa ou não? Fala a verdade. O cristianismo, ele se apropriou do Cristo de Deus. Fez do Cristo de Deus, não o Cristo, a realidade, a essência da verdade, mas o símbolo da morte histórica, colocou aqui, e agora usa esse texto para dizer, como vocês não são cristianismo, vocês não têm Jesus como nós aqui temos, nesse sentido histórico, então vocês não podem ser salvos. Para ser salvo tem que se tornar um cristão. Mas não é se tornar um cristão, se tornar um adepto do cristianismo, com toda a sua estrutura teológica. Essa é a ideia. E se esquece que antes de haver cristianismo, que é uma religião inventada pelo homem, porque o cristianismo, enquanto religião, ele só surge no 4º século da era cristã, tem nada a ver com Jesus. Jesus não fundou o cristianismo.
Também não tem nenhuma relação com a igreja de Jesus Cristo do primeiro século. É outra coisa. Antes de haver cristianismo, já havia o Cristo de Deus. Antes de haver igreja de Jesus Cristo na terra, a primeira em Jerusalém, depois as outras, já havia o Cristo de Deus. E antes de haver Jesus, já havia o Cristo de Deus. Aí o povo se espanta. Antes de haver Jesus, já havia o Cristo. O povo vai à loucura. Como assim? Não é o mesmo, não é a mesma coisa? Não é diferente. Basta você imaginar. O Jesus de Nazaré é temporal, ele nasce no tempo, mais precisamente ele nasce no ano 6 antes dele mesmo. Não, parece engraçado, mas você pode pegar qualquer Bíblia, a Bíblia mais simples vai trazer um cronograma histórico, desde Adão até o ano 100 da era cristã, até o Apocalipse mais ou menos, salvo engano. Você vai ver lá, nascimento de Jesus, 6 antes de Cristo. Mas é um problema de calendário, não é um problema de revelação, é questão de calendário, mas sem problema. Mas o Jesus de Nazaré é temporal, ele nasce de Maria, ele nasce em Belém, ele é chamado de Nazareno porque foi criado em Nazaré. Mas veja que quando João escreve o seu evangelho, ele não constrói nenhuma genealogia ligando o Cristo de Deus, nem a Abraão, nem a Davi, nem a Adão, como são os demais evangelhos. Ele diz, no princípio era o Logos, e o verbo estava com Deus, e o Cristo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem o Cristo de Deus, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João constrói a origem eterna do Cristo de Deus. Há um outro texto também interessante para nós podermos pensar, que antes de Jesus já havia o Cristo de Deus, e sempre ativo, sempre em ação, sempre criando, sempre redimindo. É aquele texto que diz, quando o próprio Jesus chega para os líderes religiosos e fala assim, para eles assim, faz uma pergunta, né? De quem o Cristo é filho? Olha a pergunta. De quem o Cristo é filho? Aí logo os líderes judaizantes, né, de Israel disseram, olha a pergunta que ele faz, pergunta do Beabá lá da escola de Gamaliel. Ora, o Cristo é filho de Davi. E aí o Cristo responde, ora, como é que o Cristo é filho de Davi, se Davi chama o Cristo de Senhor? Não há uma contradição? Afinal, também não é dito que o Cristo de Deus é a raiz de Jessé. Ora, se o Cristo é a raiz de Jessé, ele vem antes do pai de Davi. Como pode o Cristo ser filho de Davi? Quem é filho de Davi é Jesus de Nazaré. É a parte humana, é o homem que agora, unido ao Cristo, é inclusive o primeiro homem a ser redimido. Estranho, né? Pastor, Jesus foi redimido? Bem, vamos entender uma coisa. Quando o Cristo de Deus vem ao mundo, ele vem para salvar. Entenda isso. Quando eu estou dizendo que é o primeiro homem redimido, não estou dizendo que Jesus teve pecado. Mas entenda o conjunto da obra de salvação que o Cristo vem realizar. Quando o Cristo de Deus vem dos céus à terra, ele vem para salvar. Ele será o salvador da humanidade. E qual é o modus operandi dessa salvação? Não há outro meio, senão entrando dentro do homem a quem ele veio salvar. Ele se faz carne à nossa semelhança. Ele se torna um de nós. Quem é que diz que ele se torna um de nós? Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4, sobretudo Hebreus capítulo 5. E também nós temos o texto essencial, que é 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, não é? E diz que o segundo homem é o melhor. O primeiro homem é alma vivente. E que quando o Cristo de Deus se faz carne, ele se torna o último Adão. Ora, se ele se torna o último Adão, ele não está numa série de Adão?
Não tem Adão 1, Adão 2, Adão 3, Adão 4, até chegar no último que é ele? E se ele é o último, ele faz parte desta humanidade que precisa de redenção. Então ele se veste da humanidade, só que agora, ao entrar nessa humanidade, o modo de salvá-la, imagine só, quando a criança nasce, para vocês poderem me entender direitinho, essa criança, ela nasce condenada, ou nasce salva, ou nasce neutra? Como é que é a ideia? A princípio, uma criança não pode ter pecado. Primeiro que ela não sabe o que é pecado. A mente dela não tem impureza. O coração dela não tem egoísmo. Ela nasceu, acabou de vir ao mundo. Mas a ordem natural, porque ela nasceu de Adão, não é que, de acordo com suas faculdades vão amadurecendo, aquilo que Adão é, ela também fatalmente será? Ou não? Então, quando o Cristo de Deus nasce ali do ventre de Maria, ele não entra numa humanidade que fatalmente seria? Então ele entra na humanidade enquanto último Adão, e portanto Adão, aquele de lá, aquele primeiro, e fala: eu vou redimir desde os primeiros dias. De que maneira? Doutrinando, ensinando, submetendo, disciplinando aquele coração e aquela pequena consciência desde a tenra idade. Está em Isaías capítulo 17, capítulo 7, versículo 15, quando diz que, falando de Jesus, o homem que nasceria da virgem, a virgem daria à luz a um filho, e é dito: ele então aborrecerá o mal e acolherá o bem, quando chegar na sua fase de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, a redenção do homem se dá por meio da encarnação. É dentro do homem que se redime aquela consciência. É dentro da humanidade entrando no homem que se cria uma nova percepção acerca de Deus, acerca do homem. Eu pergunto, ora, será que aquela humanidade nunca foi tentada a nada? Não tinha nada nela que o inclinava a alguma coisa? O que vocês acham? Evidentemente, se é dito que Cristo foi tentado em todas as coisas, como é dito que Jesus foi tentado em todas as coisas, e aí vem uma frase que às vezes nós não paramos para pensar: a nossa semelhança. Mas ele não pecou. Agora, só pode ser tentado porque o Cristo se revestiu de Adão, e foi então o modo de redimir aquela humanidade foi conduzindo à obediência e ao amor a Deus e aos homens. Por isso que agora esse Jesus, quando diz: Pai, está consumado, se consuma de fato a obra que ele veio realizar. A obra está feita. Ele se torna agora o primeiro homem a entrar para a glória. Aí faz sentido a ressurreição de Jesus. Aí faz sentido a ascensão de Jesus, como está no Salmo de número 24, né? Quando é dito a partir do versículo 4 em diante, falando sobre esse momento da ressurreição, quando diz: abrem alas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas antes disso, são feitas algumas perguntas. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Monte Santo representa o reino de Deus. Lá, para o povo de Israel, era apenas o monte de Sião, onde estava o templo, né? Mas o significado bíblico de Monte Sião é o reino de Deus. Quem entrará? O Cristo de Deus sempre esteve lá, nunca deixou de estar lá. Ele criou todas as coisas. Não tem por que falar: o Cristo entra. Não, o Cristo não entra, o Cristo é o reino de Deus. Agora, é este que entra primeiro, é que responde lá em Salmo 24: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade,
nem jula dolosamente. Mas aquele homem que nasceu de Maria, ele tinha tanta possibilidade de pecar e ser um tremendo pecador, como qualquer outro homem. Mas foi o Cristo de Deus nele que imprimiu a mente crística no Jesus de Nazaré, submetendo aquela humanidade a uma vida plena de obediência. Abra sua Bíblia rapidamente, só para que vocês entendam algo. Eu não saí do tema não, tá, queridos? Capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. Ele, Jesus. Está na sua Bíblia Jesus? Está escrito Jesus na sua Bíblia? Lembre-se que Jesus não é o nome do Cristo, é o nome da humanidade gerada no ventre de Maria. Lembrem-se disso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então a ênfase é o viver humano de Jesus sobre a terra. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, então ele aprendeu, e Jesus, enquanto homem, enquanto representante da humanidade, foi aperfeiçoado. E porque ele aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. E agora esse homem se torna não somente o protótipo da salvação, o autor da salvação, como se torna o primeiro. Olha como diz aqui no versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, ou melhor, desculpe-me, é isso mesmo. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando o Cristo de Deus vem ao mundo, presta atenção, ele veio para redimir. Essa redenção acontece mesmo antes da cruz do Calvário, há 2000 anos, fora dos muros de Jerusalém. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Pastor, não estou entendendo o que isso tem a ver com Efésios capítulo 2. É que a redenção de Cristo, ela efetua primeiramente uma reconciliação do homem com Deus. Sim, mas isso todo mundo já sabe, vão dizer. Mas entenda que antes do Calvário, do Monte Caveira, quando Cristo de Deus, quando Jesus tinha 33 anos de idade, que ele pegou a cruz, ele foi julgado, foi cuspido, insultado. Antes disso, já acontecia uma obra de reconciliação do homem com Deus. Ele se veste do homem para dizer a esse homem: você deve estar totalmente reconciliado com o Pai. Ele agora toma essa humanidade e diz: você agora vai caminhar somente em direção ao Pai. É uma humanidade que agora aprende a obediência por meio de todos os sofrimentos sobre a terra. Ou seja, a reconciliação não é algo que se faz como diz a teologia convencional. A teologia convencional, ela ignora todo esse processo da encarnação, do viver humano, do viver na carne, do aprender a obediência, do aperfeiçoamento, do gerar uma nova consciência. Tudo isso é ignorado, porque a teologia olha apenas os aspectos históricos. Ele diz, a cruz, eles pensam na cruz. Eles não sabem que cruz não é cruz. Cruz não é um artefato. Cruz não é um artefato de tortura. Antes de Cristo tomar a cruz, ele já estava há muito imolado, porque o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Vocês entendem que a cruz já opera? A cruz, que significa o não ser,
A cruz é o elemento para destruir tudo aquilo que deseja ser. O Cristo de Deus, sendo, abriu mão do ser, sendo, e a cruz já está instaurada nele desde antes da fundação do mundo. Se tem uma coisa que o Cordeiro de Deus carrega em si, é a morte. Essa morte é uma morte perpétua, uma morte eterna, no sentido de que, sendo ele o único que é, ele sempre está na condição de não ser, sempre de se doar, sempre de se entregar, sempre de gerar, sempre de prover, sempre de criar, e nunca requerendo nada em troca. Isso é morrer. A grande prova é que nós, os que ouvimos o Evangelho, somos convidados a nos unir a Cristo na sua morte. Você vai para Jerusalém? Você vai voltar no tempo? Tem gente que acredita que pode voltar no tempo, né? Brincadeira à parte. Mas você vai voltar no tempo em Jerusalém? E vai falar assim: Jesus, eu quero morrer com o Senhor, crucifica nós dois juntos na cruz aqui. Essa é a ideia? Daí a teologia convencional entende o quê? E ensina o quê? E fala o quê? Porque Jesus morreu ali no Calvário, se você acreditar nele, você está reconciliado com Deus. A pessoa fala: opa, eu acredito, amém. E agora ela passa a dizer: estou reconciliado com Deus, estou reconciliado com Deus. E se esquece que essa reconciliação é uma obra orgânica que acontece no coração, na medida em que toda inimizade do coração do homem em relação a Deus é destruída. Capítulo 2 de Efésios fala sobre reconciliação. Mas devemos pensar reconciliação como uma obra orgânica de Deus no coração do homem. Jesus, pensando nele enquanto Adão, último Adão, enquanto Adão foi o primeiro homem a desenvolver essa harmonia plena com o Pai. Por isso ele podia dizer: o Pai é maior do que eu, mas eu e o Pai somos um. Essa unidade é porque o coração de Jesus, de fato, estava completamente voltado para o Pai, em amor e em obediência. Agora, essa obra, ela precisa ser operada em todos aqueles que exercem fé no Cristo de Deus. Quando o Cristo de Deus estava ali em Jesus, na cruz, agora falando de Jerusalém, há 2000 anos, no Monte Caveira, numa cruz de madeira de fato, derramando suas hemácias e seu sangue, literalmente, ali era uma manifestação do ser de Deus, que é um morrer constante, que é o entregar-se constante, que é um doar-se constante. Então a morte na cruz, ali, o aspecto histórico representa a redenção, que é o próprio Espírito de Deus. Ou seja, não existe redenção sem que se desenvolva em nós essa mente de Cristo, esse espírito de amizade com o Pai, de reconciliação com o Pai. E toda vez que o homem é reconciliado com Deus, fatalmente ele é reconciliado com a criação de Deus. Não existe essa ideia de estar reconciliado com Deus, mas não estou reconciliado com o homem. Não existe. Na verdade, a nossa reconciliação com todos os homens acontece na mesma proporção, ou na medida em que eu sou reconciliado com o Pai. Na mesma medida. Quanto mais eu sou reconciliado com Deus, mais estou reconciliado com os homens. É o reflexo natural, porque a obra da cruz, ela trata com o problema da inimizade. A inimizade é o ego. Inimizade, preste atenção, não é somente a inimizade que a sogra desenvolveu com a nora, aquele tipo de inimizade, ou que alguém desenvolveu contra um vizinho. Não é só isso que é inimizade. Inimizade é qualquer tipo de sentimento em que você privilegia a si mesmo em detrimento de qualquer outro. Sempre que você puder estabelecer uma separação de qualquer natureza, é inimizade. Paulo trata, portanto, da destruição dessa inimizade. Capítulo 2 de Efésios, versículos 11 até o 22,
nós temos aqui basicamente esses dois pontos. Ele fala: vocês, gentios, estavam distantes, vocês estavam separados, vocês tinham uma série de problemas em relação aos judeus, vocês estavam separados da aliança, vocês estavam sem Deus no mundo, vocês estavam sem Cristo, mas esse estar sem era em razão do próprio problema de Israel de não levar a verdade para as nações. Ou seja, Paulo aponta um problema de ordem e natureza prática e não divina. Não foi Deus que se negou às nações. A grande prova é o próprio fato de Deus mandar Jonas ir pregar a Nínive. É Deus se revelar a Nabucodonosor por meio de um sonho. Ora, não são gentios? Por que Deus lida com essas pessoas se eles estavam, se Deus não tinha nenhum interesse pela vida e salvação desse povo? Não, havia. Temos que tomar um cuidado, porque quando o apóstolo Paulo coloca esse problema, ele coloca um problema de ordem prática que os homens haviam criado. É certo que os gentios estavam sem Deus no mundo, lógico que estavam, mas não precisavam estar sem Deus no mundo. Não era uma questão fatal, Deus não quer, o próprio Deus criou uma barreira, nada disso. Deus levanta Israel para ser um reino de sacerdotes. Você sabe o que é um sacerdote? Qual é a função de um sacerdote? Não é fazer intermediação entre Deus e alguém? E por que Deus queria uma nação de sacerdotes? Não era para intermediar entre Deus e as nações? Mas o povo de Israel fizeram o quê? Usaram a lei como uma barreira. Usaram a circuncisão como uma barreira. Usaram, digamos, o templo como uma barreira. Se isolaram no seu mundo, não cumpriram a sua missão. E o prejuízo, falando questões temporais, foram muito grandes. Por que eu digo temporais? Porque Deus é eterno e Ele não sofrerá eternamente nenhum prejuízo, porque a obra é dEle e Ele concluirá, porque Ele é Deus. Agora, no processo, há prejuízos, lógico. Quando você se nega a pregar o Evangelho, quando você podendo levar o Evangelho, você não leva o Evangelho, você não priva o outro de receber a bênção do Evangelho naquela circunstância, você se negando a levar o Evangelho, você não retarda o processo de alguém que poderia ser alcançado o mais breve possível. Foi isso que Paulo disse: eu sou o devedor a gregos e aos judeus e aos gregos. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa era a ideia. Não que se Paulo não pregasse, eles não seriam salvos. Não, a obra de Deus não depende do homem exclusivamente. Mas o homem, enquanto um agente divino, no tempo, nesse aspecto temporal, ele pode retardar o processo, não raras vezes. De todo modo, Paulo está dizendo, olha, para resolver o problema da inimizade entre Deus e os homens, entre os homens e os homens, Deus enviou o Cristo de Deus. Aí Paulo faz algumas afirmações que eu quero que vocês pensem comigo. Olha na sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Quando diz assim, olha, naquele tempo, versículo 12, ou melhor, versículo 13, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, o que é ambos aqui? Judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, que dois? Judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. Olha como Paulo coloca como fatos consumados. Ou seja, vocês foram aproximados. Dos dois, Deus criou um só povo e fez um só corpo com Deus. E a inimizade está destruída. Ora, onde aconteceu isso? Não foi em Jesus? E essa cruz, quando fala por meio da cruz, os irmãos pensam no artefato, no Gólgota
ou pensa na obra do Cristo de Deus, de toda a sua kenosis, todo o seu esvaziamento, todo o seu ser um com o Pai, ser um com o homem, ser um com a humanidade. É nele que acontece. Quando diz que Cristo destruiu, está destruído, uma nova consciência foi gerada na humanidade. Agora existe um caminho, agora existe uma perspectiva. O primeiro homem já cruzou o caminho, já abriu as fronteiras e já criou o acesso ao Pai. De sorte então que a cruz de Cristo traz essa ideia da reconciliação. De sorte agora que todos quanto olham para o Cristo de Deus e compreendem a sua obra, no sentido crendo nele, crendo no sentido de fidelizando o seu coração à obra dele, passa a experimentar agora essa mesma redenção. Ou seja, é o Espírito do Pai no homem quem vai realizar essa conjugação do homem com Deus, essa conjugação do homem com os homens, essa amizade, essa reconciliação. Verifique na sua Bíblia, capítulo 2 de Efésios, versículo 18. Vamos ler anteriormente um pouquinho. Vamos ler aqui do 14 em diante. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e evangelizou paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E eu quero que os irmãos pensem o versículo 18 comigo. Porque por ele quem? Pelo Filho. O Filho é o caminho. Por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. O Pai é o nosso destino. Todos agora podem retornar. E como que acontece? Cristo é o caminho, o Pai é esse fim, é este alvo. Ele fala, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Este é o Espírito da redenção. Este é o Espírito que em mim me reconcilia com Deus e me reconcilia com os homens. Essa essência divina agora que toma todo o meu ser, gerando uma nova percepção. Quando a Bíblia fala de um novo coração, de um novo nascimento, vamos sair do âmbito da doutrina e vamos entender que algo em nós é modificado. Esse algo é uma nova mente, conforme Paulo vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Há uma mudança no nosso coração, conforme Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De modo que tudo aquilo que outrora era um impeditivo, era um impedimento, o Senhor tirou. Agora, esse Cristo de Deus, quando Ele entra no mundo, Ele muda toda a história. A história da humanidade é totalmente mudada, porque agora tudo é eliminado. Em Cristo, na pessoa dele, Ele agora mostra ao homem quem é Deus. Todos que olham para o Cristo de Deus encarnado, se olhar no sentido de contemplá-lo, não tem como ele desenvolver nenhum tipo de animosidade contra o Pai. Porque todo o problema do homem em relação ao Pai está calcado numa mentira acerca do Pai que foi dita desde o começo da história da humanidade. Lembra de Gênesis capítulo 3, naquele diálogo da serpente com a mulher? E a serpente dizia, não foi assim que Deus disse? E a mulher discutindo com a serpente disse, Deus disse, mas ele é mentiroso, não é verdade, isso não vai acontecer, você não vai morrer, pode ficar tranquila, pode comer à vontade, você não vai morrer. E olha a ideia, e aí ele explica por que ela não vai morrer,
Ora, mas se Deus disse que eu vou morrer, por que você disse que eu não vou morrer? A serpente dizia: porque Deus sabe que no dia que você comer, olha, em outras palavras, Deus, ele tem uma maldade no coração contra você. Deus não quer que você seja você mesma. Ele quer sempre. Aí criou-se uma mentira, um engano. E essa sedução é que leva o filho para fora da casa do pai, para a terra distante. Então o Cristo vem e fala: eu vou mostrar o Pai. E ele mostra o Pai. Você é dito que quando Cristo estava na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. De que maneira o Pai estava reconciliando consigo o mundo? De que maneira? E não é os eleitos, não. Reconciliando os eleitos, os predestinados, os evangélicos, os pentecostais. Não, é o mundo. De que maneira Deus reconciliava consigo o mundo? Devemos entender que essa inimizade, porque se carece de reconciliação, tem uma inimizade. Ela era uma inimizade unilateral. Não havia uma inimizade bilateral, como quer fazer entender a teologia convencional. Porque a teologia convencional, ela diz que Deus estava profundamente magoado com o homem. Estava com uma ira implacável. É a ideia que passa. Qualquer pessoa que já leu um pouquinho mais de Bíblia, já fez um seminário dos mais simples, já ouviu dizer que para que a ira de Deus contra o homem fosse aplacada, foi preciso que Jesus Cristo levasse tanta pancada na cabeça como ele levou. Aí o pai falou: agora a pancada que era na cabeça do Israel caiu na cabeça. Então agora sim, eu estou melhor, né? De que maneira Deus estava reconciliando consigo o mundo? Sabe que, olha o que o texto diz: não imputando aos homens as suas transgressões. Deus nunca imputou aos homens as suas transgressões. Pastor, mas como não? A Bíblia está aqui, né, cheia de coisa, dizendo isso e aquilo outro. Temos que aprender a ler e entender a linguagem da Escritura. Imagine você, como que o próprio Cristo retrata o Pai na parábola do filho pródigo. Qual era a inimizade que tinha no coração do Pai na parábola do filho pródigo? Em que momento da parábola você vê o Pai com raiva, com ira, com rancor, com retaliação? Em que momento você vê aquilo? Ora, se ali Jesus está falando sobre redenção, mas é porque é uma parábola. Mas a parábola é para falar sobre o quê? A parábola não reflete uma verdade? Qual é a verdade que a parábola do filho pródigo reflete? Não é o pai? Em relação ao filho? Até já houve quem dissesse que a parábola não deveria ser chamada de a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai que tinha 2 filhos, a parábola do pai. Porque a parábola tem o pai como eixo em relação ao filho que sai, ao filho que fica. Toda a história gira em torno do pai, como ele trata o filho quando sai. Porque se fosse eu amarrava aquele moleque na perna da mesa, dava uma pancada na cabeça dele, ou então arrumava um psicólogo para ele, fechava as portas, colocava guarda. Mas em que momento você vê o pai dizendo: não vai? Na parábola do filho pródigo. Dá-me os bens. O pai não diz nada. E quando o filho volta, que ele pensa: agora o negócio vai ficar feio. Ele não disse nada quando eu saí, mas eu voltando desse jeito, sem dinheiro, a coisa vai complicar. Por isso ele ensaiava todo um discurso. Pequei contra os céus, pequei contra o filho, né? Pequei contra ti. Olha o acordo que ele queria fazer com o pai. Um acordo. Não me receba como filho. Eu sei que não tem condições. Essa era a ideia do filho. Ele não tem como me receber, não tem jeito. Eu fiz o que fiz, gastei, nem herança tenho mais, mas me receba pelo menos como um empregado. Porque até como empregado minha vida vai ser melhor. O pai aceitou o acordo?
O meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Em nenhum momento o pai perguntou pelo dinheiro. Não deixou o filho discorrer sobre a dívida. Não tinha dívida nenhuma. Vamos dar festa, calça sapatos, sandálias nos pés. Coloca o anel no dedo, veste. Vamos cantar e vamos nos alegrar. Esse é o coração do pai. De que maneira o pai estava reconciliando consigo o mundo? Na cruz. De que maneira? Não imputando, ou seja, em nenhum momento dizendo você fez, em nenhum momento dizendo você vai pagar. Pastor, peraí, mas o pecador não vai pagar então? Vai pagar, já está pagando e vai pagar sempre. Mas não é uma coisa que Deus imputa, que Deus impõe. O pecado, ele traz as suas consequências naturais. Faz um teste. Num dia de muito frio, se você estiver numa cidade com muito frio, você está lá em Campos do Jordão, não é? Ou então lá em Canela, você não importa, fica assim pertinho de uma lareira bem quente, está lá fora está menos 2 graus, fica pertinho do fogo, com gorro, com tudo, luva, tudo, não é uma coisa gostosa? E o fogo, ele te cobra alguma coisa? Eu estou te aquecendo, e agora? Não existe essa relação, ele só se entrega, a natureza só se entrega. Tudo que a natureza, ela entrega, não faz nada, não cobra nada. A água está lá correndo, você toma banho, você bebe, você suja a água, e ela continua. Quando você pensa que você matou o rio, ele está lá nascendo de novo para você. Isso é Deus sendo revelado por meio das coisas que foram criadas. Mas aí você está lá perto da lareira, aí você faz o seguinte, sai devagarzinho de perto da lareira. Qualquer espaço pouco que você se afastar dela, o frio já vai estar em você, um pouco de frio. Sim ou não? Mas é o fogo que está dizendo, eu vou te matar de frio agora. Não, é o seu afastamento do calor. E se você sai da casa ou do apartamento onde você está e vai para a rua, mesmo com seu gorro, com tudo, longe da lareira, o frio vai aumentar. E se você continuar como um errante, amanhã não tem mais gorro, depois não tem mais, você vai ficar seminu, como na rua um mendigo, você vai morrer. O frio vai te matar congelado, mas o fogo está lá. Ó. É só você se aproximar e ele se entrega todo o calor para você. Então, é lógico que o salário do pecado é a morte. É como que dissesse, a consequência do pecado é a morte. Isso é a coisa mais óbvia. Não há um Deus gritando com o mundo. Há um Deus que está se manifestando ao mundo, dizendo, se vocês soubessem quem eu sou, vocês nunca deixariam a casa do Pai. O modo de Deus reconciliar consigo o mundo é se mostrando ao mundo. Olhe para o crucificado e você verá ali o quê? Deus, dizendo, mas Deus é isso? Quando é cuspido, Ele perdoa. Não foi o que aconteceu na cruz? Ou a cruz não serve como modelo para você entender quem é Deus? Se o Calvário não serve para você, o que serve para você? Eu estou brigando mesmo. Eu estou brigando. Mas não é de raiva não, é para ver se você abre o seu juízo. Poxa, se a cena do Calvário não for, humanamente falando, a coisa mais límpida que pode existir para revelar o Pai, o que é então? As 10 pragas do Egito? Ai, Jesus, tem misericórdia. Sansão matando gente com queixada de jumento na mão. Olha como o povo é engraçado. Eles pegam todas as figuras de guerra, de peste, de tiro. Tiro não tinha na época, né? Era só facada. Para falar de Deus, colocar medo nas pessoas. Não existe cena mais límpida do que a cena do Calvário para falar quem é Deus. Eu digo, não tem cena mais límpida, não que límpida fosse, porque a cena do Calvário é insuficiente para mostrar quem é Deus, porque ela é temporal
histórica e material. E Deus é espírito. Nada na história, no tempo, no espaço e na matéria pode falar com exatidão o que é o espírito. Ali é só uma coisa muito pálida, mas para nós já é muito grande, já está bom. Então aquele que entende isso, ele entra no processo de reconciliação com o Criador. E na medida em que você compreende o caráter de amor e bondade do Pai, essa compreensão se manifesta nos relacionamentos para com o homem. E não somente para com o homem, mas para com toda a criação de Deus. Desde os animais, as árvores, os rios. Porque o que é reconciliação, se não trazer de volta aquele que saiu do todo harmônico do cosmos? Eu e o Pai somos um. Quem dizia aquilo era o Filho eterno, era o Jesus humano. Ele quer dizer, Deus e a sua criação formam uma unidade. Não existe um Deus fora da criação. Ou melhor, Deus é além da criação, né? Eu quero dizer que não há um Deus fora da criação que, estando além dela, não esteja nela também. Ou seja, o Deus é transcendente, mas é imanente. E não precisamos ir na transcendência para conhecê-lo, até porque não temos como. Só podemos conhecê-lo na própria imanência. A própria Escritura fala, não diga quem subirá aos céus para trazer do alto o Cristo, ou não diga quem descerá ao inferno para trazê-lo dos mortos. Não diga isso, mas o que dizer? A palavra está na tua boca e no teu coração. Está bem aí do seu lado, perto de você. Atos 17, versículo 28. O homem tateando, procurando Deus, e Paulo fala, mas ele está tão perto, porque afinal você vive nele, existe nele, se move nele. Então, reconciliação plena só é possível por meio da cruz. Mas não é a história da cruz, é a mensagem da cruz. Porque os crentes acreditam na história da cruz. E não entendem, inclusive, a história da cruz, que não começa em Jerusalém. Começa antes da fundação do mundo. Inclusive, eu estou escrevendo agora um livro, e num dado capítulo, acho que sobre redenção, eu enfatizo uma coisa interessante, que mesmo depois do capítulo 21 de Apocalipse, 21 e 22, que já é novo céu, nova terra, não tem mais o problema do pecado, está tudo certo. O Cristo de Deus é sempre se referido como o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro representado nas partes do Antigo Testamento pelos aqueles sacrifícios de animais ali representados. Ele é o Cordeiro de Deus que entra no mundo para tirar o pecado do mundo. E depois da sua morte, ressurreição, ascensão, Apocalipse 5, ele é visto exaltado e entronizado como o Cordeiro recém-imolado. E depois, mesmo na eternidade, Apocalipse 21 e 22 é dito que ele se casa, que a igreja, a sua noiva, se casa com o Cordeiro de Deus. Ou seja, é um Cordeiro eterno, é uma cruz eterna, é um morrer eterno, porque esse morrer não é a morte física vinculada ao pecado, mas é exatamente a doação de si mesmo em amor, em graça. Então, a reconciliação propõe essa mensagem, essa verdade, tem como proposta, enquanto o Espírito do Pai e do Filho, que é um só Espírito, que age em todos os homens, gerar no homem tal sentimento, para que esse homem agora possa se recolocar nesse grande mosaico do cosmos. Imagina só um quebra-cabeça de 10 mil peças. Eu só montei de 40 peças, 50 peças, coisa pequenininha de criança. Eu nunca montei aquelas, tem uns grandes, né? Difíceis. Me parece até que isso é uma modalidade de
de hobby, ou sei lá, de alguma coisa nesse sentido. Mas imagine só uma pecinha do quebra-cabeça que agora quer ser isolada de todo o quebra-cabeça. Uma pecinha só. Qual o significado e sentido dessa pecinha fora do quebra-cabeça? Agora imagine 90%, vamos colocar todas essas peças, cada uma querendo ser por si. Nós teríamos o quê? O caos. E o caos é o mundo atual. Está vendo a miséria no mundo? A fome, a desgraça, a mortandade, o coronavírus. Tudo isso aí é o resultado das peças soltas. Aí Jesus fala, não, tem que reconciliar esse povo. Eu tenho que colocar cada peça dentro do todo, para que se harmonize. Isso é reconciliação. É quando a peça entende que para ela ser alguma coisa, ela precisa do todo. E para ela estar ali, ela tem que estar em harmonia com o todo. Essa harmonia acontece aqui dentro do nosso coração, na nossa consciência. Tá bom? Hoje eu falei grosso modo do texto. Próxima semana eu volto no mesmo texto, apontando aspectos mais específicos de que Paulo trata aqui. Tá bom?